Temos aqui um novo conceito a ser observado. Nós temos aqui um conjunto de baterias de 12 volts. Temos aqui um resistor, temos uma chave liga-desliga, temos aqui um amperímetro, um primeiro amperímetro na escala de miliampere. Nós temos aqui um segundo amperímetro na escala de miliampere também, uma segunda chave que aciona uma carga, que é uma lâmpada, poderia ser um bloco, poderia ser uma placa, um circuito qualquer. Está aqui representada essa carga como uma lâmpada. E nós temos aqui um capacitor. E paralelo ao capacitor, um voltímetro. Então, por que apresentar este circuito? Bom, aparentemente é um simples circuito com um capacitor e uma carga, e monitorado por amperímetros e voltímetros, e uma resistência para quebrar a corrente deste circuito. É importante este conceito porque vocês vão deparar com certas situações, e como nós falamos na análise anterior sobre consumo, então vocês vão deparar com uma situação em que, ao ligar um determinado equipamento, ele dá um pico de consumo alto e ele vai automaticamente se estabilizando. Então é importantíssimo saber por que isso acontece, e na maioria das vezes isso acontece devido aos capacitores. O que acontece com o capacitor? Nós vamos simular aqui este circuito e nós acionamos a simulação. Agora nós vamos acionar a primeira chave. A primeira chave ela aciona a carga sobre o capacitor, ou seja, passa a circular energia através do resistor e vai carregando o capacitor. Observem bem que o capacitor vai carregando, e à medida que ele vai carregando, a corrente de consumo sobre ele vai diminuindo. Então quer dizer, no primeiro instante, se vocês observaram, ele veio com uma corrente de consumo alta, e à medida que ele vai carregando, ele vai diminuindo a corrente de consumo, até que a tensão do capacitor atinja ao máximo e não haja nenhum consumo mais. Então isso acontece nos equipamentos. Agora eu vou desligar a chave. O que vai acontecer? Nós não temos nenhuma corrente de consumo, porque nós não temos uma bateria conectada a ele, mas a tensão permanece por um determinado tempo, né, devido à carga acumulada no capacitor. Bom, vamos acionar então a nossa carga, que é uma lâmpada. Poderia ser um bloco, um circuito, poderia ser um amplificador, isso é muito comum, poderia ser uma fonte de alimentação que tem um capacitor, e ao desativarmos a fonte ainda permanece uma determinada carga nesses capacitores. Bom, eu vou ligar aqui então essa lâmpada. Vocês vão observar este amperímetro e esta tensão. Acionando. Bom, a gente viu que teve uma corrente que se esvaziou através, ou que circulou através deste capacitor, descarregando na carga. Ou seja, nós descarregamos a tensão contida neste capacitor, e nós, consequentemente, durante a descarga, tivemos um consumo devido à carga conectada, e foi suavemente descarregando. Então isso é importante na análise de circuito, porque muitas das vezes a gente, após desligar um determinado equipamento, a gente ainda continua manipulando o circuito, e quem trabalha com manutenção tem que ter este tipo de cuidado. As tensões dos capacitores podem ser a um nível muito alto, e poderemos assim receber essa descarga desses capacitores, e provocando choques que podem ser até graves. Ou, por outro lado,
ao manusear o equipamento com uma chave sendo metálica, né, poderemos ainda ter tensão no circuito e corrente circulando e poder danificar outros componentes. Então, temos que ter sempre o cuidado de descarregar os capacitores após desligado a chave geral. Então, esse é um cuidado muito importante e este circuito ele exemplifica exatamente o que ocorre com os capacitores. Bem, nós vamos desligar aqui a chave novamente e vocês vão ter o cuidado de observar aqui no primeiro amperímetro o consumo inicial do circuito. Veja bem, ele foi lá para 30 mA, a tensão vai subindo gradativamente à medida que o capacitor carrega e a corrente ela vai diminuindo, a corrente de consumo, à medida que o capacitor vai atingindo a sua carga máxima. Então é interessante a gente observar isso e transportar para o nosso circuito eletrônico. Nós temos ali um consumo inicial, né, que pode enganar, iludir o analista ou iludir a quem está manipulando o circuito, entendendo que o circuito está com um consumo elevado inicialmente. Mas o correto é colocarmos o nosso circuito para funcionar por um determinado período, um período aí de até 5, 10 minutos, para que todos os capacitores estabilizem suas cargas. Para quê? Para que a gente tenha uma leitura real do consumo do equipamento. Este tipo de efeito provocado pelos capacitores de carga e descarga, a gente também contemplará nos circuitos osciladores, por exemplo, nos circuitos temporizadores, em que se utiliza deste recurso para se conseguir um tempo de carga ou um tempo de descarga do capacitor, fazendo com que possamos ter o efeito de temporizador em um determinado circuito. Então é importante. Bom, nós temos então aqui ligado, nós temos um consumo zero porque a carga do capacitor já se completou. Então agora nós vamos ligar o nosso bloco ou a nossa carga que está tipificado como esta lâmpada. Ligando, o que acontece? Nós temos um consumo constante e nós temos uma descarga do capacitor. Nós abaixamos a tensão do capacitor, mesmo porque nós temos aqui um resistor de quebra de corrente e que a carga vai trazer uma certa queda na tensão de alimentação devido ao consumo da carga, o consumo do nosso bloco. Então aí sim, aqui nós temos um consumo real, né, e o capacitor servindo como uma segunda bateria, né, é um filtro que acumulou corrente, que acumula corrente, acumula tensão, e ele, chegando ao seu máximo, ele tende a nivelar quando nós temos aqui ripples elevados, ou seja, oscilações elevadas, ele tende a estabilizar, a ajudar a estabilizar este ripple ou estas oscilações. Por quê? Porque ele mantém aqui um acúmulo de energia reserva. Então, vamos entender assim inicialmente, para que a gente possa compreender a análise dos circuitos que haveremos de ver posteriormente. Então, tá aí, vou desligar novamente aqui a chave. O que vai acontecer? Veja bem, o capacitor, por alguns segundos, ele continua alimentando a carga. Então, por quê? Porque ele é um banco que armazena energia. E ao desligarmos a chave, ele ainda mantém por um pouco tempo, dependendo da sua capacitância, essa energia e descarregando assim lentamente sobre a carga. À medida que nós temos essa carga desativada, vou acionar aqui, por exemplo, e vou desativar a carga. O que vai acontecer? Nós teremos
uma elevação da tensão sobre o capacitor. Ou seja, como a carga não está consumindo diretamente essa energia, então a energia será acumulada no capacitor, né, e ela atingirá a tensão máxima da fonte fornecedora de energia e até diminuir a corrente de consumo. À medida que ele vai atingindo os 12 volts da fonte, ele vai atingindo 0 miliamperes aqui no consumo, porque ele deixa de consumir, ele atingiu o seu máximo de carga suportável, então não tem mais o que consumir. A circulação de elétrons se estabiliza e aí nós temos aqui uma corrente zero. Então aqui eu posso desligar essa chave e nós teremos aqui um reservatório. Esse capacitor tem um reservatório que ao longo do tempo, é claro, por muito tempo ligado, devido à sua resistência interna, o seu ESR, ele vai descarregando, mas ele por um bom tempo ele armazena essa energia acumulada, ok?